Convido os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 413. 413 é o número do hino que vamos cantar agora, e diz assim a palavra do hino: é ordem do Senhor, selada com amor, fiéis, leais, prossegui, mesmo até morrer. Não fraquejeis, irmãos, deveis ser bons cristãos, e ser fiéis e leais a Cristo Salvador. 413 no Cantor Cristão, vamos cantar esse hino, prosseguindo nos trabalhos nesta manhã tão bonita, tão abençoada pelo nosso Deus. Cantemos, 413. Vamos nos ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e para Te adorar, para Te cultuar. E me alegro muito de ver cada um dos meus amados e queridos irmãos. São pessoas a quem amo de verdade, por quem oro continuamente. E como é bom ver cada um dos que estão aqui nesta manhã com amor no seu coração. Nós estamos aqui na casa do Senhor porque amamos ao Senhor. Se não amamos ao Senhor, trocamos este momento por outro qualquer, outro ambiente qualquer. Mas todos os que estão aqui estão porque amam ao Senhor, porque queremos Te adorar, Senhor. E já estamos fazendo isso aqui na terra e depois, muito melhor ainda, no céu, na presença do Senhor. Mas temos o privilégio de nos reunirmos aqui na Tua casa de oração, orando e dando graças ao Senhor por todos os privilégios que o Senhor nos deu neste mês de julho que está terminando hoje.
Amanhã já começamos um novo mês, indo para a parte final do ano. E domingo que vem, uma nova classe de preparação para o batismo começará a ensinar lições preciosas aos alunos, ó Deus, que estão procurando te conhecer melhor, procurando dar passos seguros nesta vida cristã bendita e maravilhosa. Abençoe, portanto, todos os irmãos decididos e que vão estudar por algumas semanas, alguns meses, e no final do ano mais um culto de batismos. Graças te damos, porque o Senhor está convencendo os pecadores, o Senhor está abrindo os olhos e os entendimentos de todos para compreenderem as maravilhas da tua palavra, e damos-te graças, ó Deus, porque ainda o tempo da graça não se findou. Graças te damos por esse culto, mas oramos também pelos irmãos que por motivos justos não podem estar conosco. Oramos pela nossa amada irmã Maria Clara, que está enferma, que o Senhor a abençoe e dê a ela o completo restabelecimento, conforme o teu perfeito e santo querer e poder. Oramos também pelos irmãos que hoje estarão à tarde fazendo simulado. Abençoe os nossos irmãos jovens, ó Deus, que com fidelidade te servem. Estão aqui agora no culto da manhã e à tarde estarão prestando provas. Ajude-os, abençoe-os, ó Deus. E o Senhor que honra aos que te honram, sejam eles agraciados pelo Senhor com sabedoria do alto. Oramos também pelos irmãos que estão em viagem, alguns a viagem de trabalho, alguns ainda em viagem de férias. Por todos eles oramos, Senhor Deus e Pai. Sustenta e fortaleça todos os nossos irmãos e aqueles que por motivo de distância não podem estar conosco, mas que participam dos cultos semanalmente. Nossos irmãos lá no Guarujá, no interior de São Paulo, lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, em Aracaju, em Maceió. Oramos também pelos irmãos em Santa Catarina, irmãos no Rio Grande do Sul, irmãos na Bolívia, irmãos em outras partes no mundo. Abençoe a todos. Irmão Arvido também, lá em Curitiba, devido à idade não pode estar sempre conosco, mas sempre participa dos cultos. Nosso amado irmão, oramos por ele, Senhor. Oramos também pelas irmãs que estão nesse momento prestando provas. Temos irmã Cristiane e irmã Emanuele que estão prestando provas. Abençoe-as e fortaleça-as e que à noite possam estar novamente conosco. Muito obrigado pelas irmãs que nos visitam nesta manhã, que sejam abençoadas pelo Senhor e sintam a tua presença aqui em nosso meio, através dos hinos que serão cantados, tocados, mas principalmente a tua palavra que nos é tão preciosa e tão poderosa. Ajuda-nos e fala aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Que o teu Santo Espírito poderoso haja em nosso meio, Senhor, para a santificação e para a salvação. Pedimos as tuas bênçãos também para o Brasil, neste ano de eleições. Ó Senhor amado, abre o entendimento de todos os teus filhos para que possamos buscar a tua vontade, não a nossa vontade. Que ninguém escolha um candidato a seu bel prazer, mas todos peçamos ao Senhor: Senhor, qual a tua vontade? Quem o Senhor quer que nós votemos? Para governador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para presidente do Brasil. Oh Deus e Pai, que ainda haja paz e liberdade, ordem e progresso, verdade e justiça. Desperta, portanto, os cristãos, Senhor, porque há uma brincadeira muito grande no Brasil. Há um adormecimento profundo, Senhor. Desperta então, ajude, abençoe. Oramos com confiança e agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em João capítulo 9. Seria bom lermos o capítulo todo, mas para não tomar muito tempo, vamos ler apenas o versículo 38. Depois faremos as referências a esse capítulo. João capítulo 9, o versículo 38. E diz assim a palavra do nosso Deus. João capítulo 9, versículo 38. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Creio, Senhor, e o adorou. Esse capítulo relata a respeito daquele cego que era um mendigo, ficava esmolando, ficava pedindo o favor das pessoas, a misericórdia das pessoas. Mas um dia o Senhor Jesus Cristo foi até ele e o libertou da cegueira física e da cegueira espiritual. Ele teve a sua visão humana restaurada, mas principalmente, o mais importante, ele teve a visão espiritual restaurada. Visão espiritual ou cegueira espiritual é a mensagem desta manhã. E enquanto pensava sobre isto, não podia deixar de lembrar exemplos que eu vivi, queridos e amados irmãos. Minha prima Carlina está aqui também, e ela é testemunha. A nossa tia Ana, a irmã Marta também são testemunhas. Meu pai sempre foi fiel ao Senhor. Desde a sua meninice, entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo aos 13 anos de idade. Logo sentiu Deus o chamando para servi-lo como pastor, e de fato serviu por toda a sua vida ao Senhor. Conduziu centenas de pessoas para Cristo Jesus por onde passou, na Alta Paulista, no litoral do Paraná, aqui, onde ele ia, sempre com humildade, sempre com sinceridade, levando a palavra do Senhor. Mas eu lembro do meu pai orando muito pelo irmão mais velho dele, meu tio Adolfo, que era um homem de 2 metros de altura. Nós meninos gostávamos de olhar para aquele homem zarrão, com uma voz forte. E ele era muito engraçado, ele era muito querido, e ele era rico, mas ele era cego espiritual. E eu lembro do meu pai orando e clamando a Deus pelo tio Adolfo, pelo irmão mais velho. E por 40 anos o tio Adolfo esteve longe dos caminhos do Senhor. 40 anos. E Deus usou o falecimento do pai da Carline, do meu tio Emílio. Quando o tio Emílio, o irmão mais novo, faleceu, foi o primeiro da família a falecer. Lembro do meu pai, eu estava trabalhando aqui embaixo, era o templo antigo ainda, estava pintando uma sala para a escola. Meu pai chegou, poucas vezes eu vi o meu pai chorando, mas aquele foi um. Ele falou: eu vou até Campinas, tio Emílio faleceu. E foi. Chegou lá estava o caixão do tio Emílio. Meu pai chegou até ali do lado do caixão, agradeceu a Deus pela vida do seu irmão mais novo. Depois dirigiu-se até onde estava o seu irmão mais velho, o tio Adolfo. E o meu tio Adolfo falou assim: olha, João, o Emílio já foi. Meu pai falou assim: Adolfo, eu não estou preocupado com o Emílio, porque eu sei onde ele está. Agora estou preocupado, Adolfo, é com você. Aquele homem enorme, com aquelas mãos enormes, colocou a mão no rosto e falou: eu sei, João, eu sei que eu estou errado. Aquele homem enorme chorando, porque ele sabia que ele estava errado, porque ele estava cego espiritual. Ele estava cegado espiritualmente. Queimou a sua vida, o melhor da sua vida, longe do Senhor. E ele faleceu antes do meu pai. E eu havia chegado de São Paulo, recebemos informação: pai, vamos, eu levo o senhor lá. Fomos ao cemitério. E aí o pastor André Servos levantou-se para falar e falou: eu tenho poucas coisas para falar a respeito desse homem, mas o que eu tenho para falar é que ele era um homem cansado. Era um homem cansado. Ele estragou a sua vida, um homem grande, um homem forte, um homem que tinha dinheiro. Ele estragou a sua vida no pecado.
E quando ele se voltou, depois que o tio Emílio faleceu, quando ele se voltou, faltava pouco tempo para ele, já estava idoso, já não tinha mais ânimo, era um homem cansado. Queridos, ou nós temos uma visão espiritual e servimos ao Senhor, ou então a nossa visão será terrena, carnal, e vamos desperdiçar. Ao contrário do tio Adolfo, meu pai não tinha tão boa saúde assim. Tinha vários problemas de saúde, era sempre magrinho. Meu pai sempre foi muito magrinho. Roupinha surrada, terninho velhinho que ele usava, as mãos sempre sujas de óleo, porque está sempre fazendo alguma coisa. Uma vida simples. Mas irmãos, quando meu pai faleceu, a cidade, pai, os irmãos que estão aqui podem perguntar. Até os líderes religiosos de outros ambientes, do catolicismo, vieram aqui, o templo estava lotado. Enquanto meu tio Adolfo desperdiçou a sua vida na cegueira espiritual, morreu cansado, nosso pai foi honrado até mesmo na sua. Vieram 2 carros fúnebres, um só para levar as flores de tantas flores que tinha. E eu entrei no carro fúnebre onde o caixão do meu pai estava, para irmos até o cemitério, e o comércio foi abaixando as portas, a polícia militar, ninguém impediu, eles fecharam as ruas. O carro de trás só coroas, e estávamos passando ali pelo Menino Deus. Aí o menino na bicicleta, 2 carros fúnebres, a vida estava aberta, 2 carros fúnebres, quantos são? Eu falei 1, mas que valia por 2. É apenas 1, mas que valia por 2. O irmão nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, fiel ao Senhor, cresceu na mesma igreja, fiel ao Senhor, mas ele, tio Adolfo, com visão terrena, cegado espiritualmente, morreu cansado. Nosso pai, magrinho, pequenininho em relação ao tio Adolfo, pobrezinho, mas com uma visão espiritual, foi honrado até mesmo no seu falecimento. Queridos irmãos, em primeiro lugar, ter uma visão exclusivamente terrena é o mesmo que ser cego espiritual. Ter uma visão exclusivamente terrena é o mesmo que você ser cego espiritual. E eu gostaria de perguntar a cada um dos irmãos que estão aqui, qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Olhe para dentro de você. O que é prioridade para você? Qual é a sua visão? A sua visão é terrena? A sua visão é apenas meramente terrena? Apenas está interessado nas coisas desta vida, e isso está em primeiro lugar na sua vida? Ou em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça? Qual é a prioridade na sua vida? Qual é a sua visão? Vemos na Bíblia algumas pessoas que tiveram uma visão meramente terrena, eram cegos espirituais. E o primeiro exemplo já está no capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 3 de Gênesis vemos Eva, nossa primeira mãe, com uma visão meramente terrena. E o resultado foi que ela foi conduzida à tentação. Se você tiver uma visão meramente terrena de tudo, você será conduzido inevitavelmente à tentação. Por isso precisamos ter uma visão espiritual. Nosso pai fechou os olhos para as coisas desta vida, e ele poderia ter sido muito rico, porque o patrão dele lá no interior de São Paulo, na Alta Paulista, gostava demais dele. E era um homem muito rico, tinha avião e outras coisas mais, e chegou para ele e falou: João, eu dou o que você quiser, eu dou uma casa lá em Monte Verde para você, eu dou carro para você, fica comigo, João, não vá para o Paraná, não seja pastor, você vai ser missionário, você vai pegar malária, você vai morrer, João. O irmão Werner Grimm, que doou aquele primeiro ônibus para a escola, ele fez de tudo para que o nosso pai tivesse uma visão terrena. João, eu te ofereço, João, casa em Monte Verde. Quem não sabe, o Monte Verde é uma cidade turística nas montanhas de Minas, um lugar muito lindo. Nosso pai fechou os olhos para todas estas coisas. Não estou interessado nisso. Visão espiritual. Qual é a sua visão? Se você tiver uma visão terrena, inevitavelmente vai ser conduzido como Eva à tentação, e o resultado será a destruição. Se você tiver uma visão meramente terrena, você vai ser como Acã. Lembram-se de Acã? Vai ter uma visão de cobiça. Você vai ter uma visão de cobiça, e não vai me dizer que o inimigo não fica colocando as vantagens para você. E cuidado, você que tem sido abençoado pelo Senhor, com casa na praia,
com casa no campo, com piscina, cuidado para que você não tenha uma visão meramente humana. Inevitavelmente será conduzido à cobiça como Acã. E qual foi o resultado de Acã? Pegou aquilo que não lhe pertencia, e o resultado foi a morte dele e de toda a sua família. Cuidado para você não ter uma visão meramente terrena, porque será conduzido ao pecado. Continuando em João capítulo 9, leia por favor comigo agora, os versículos 40 e 41. Os fariseus, que se diziam religiosos, mas eram cegos espirituais, eles tinham uma visão meramente terrena, e eles então eram conduzidos ao pecado. Diz aqui a palavra do Senhor, João 9, 40 e 41. Aqueles, pois, dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos. Disse-lhe o Senhor Jesus Cristo: se vocês fossem cegos, não teriam pecado, mas agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado em vós permanece. O pecado a cegueira espiritual conduz ao pecado. Aqueles homens eram religiosos, queridos, eles eram religiosos. E como temos falado aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo, inclusive o irmão Ricardo na escola bíblica dominical falou a respeito disso também. Como nós precisamos, queridos irmãos, olhar se nós não estamos sendo companheiros dos fariseus. Eles tinham uma visão apenas terrena, uma visão apenas humana. E uma visão apenas meramente humana é o mesmo que ser uma pessoa cega espiritualmente. Em segundo lugar, a cegueira espiritual é muito pior do que a cegueira física. A cegueira espiritual é muito pior do que a cegueira física, queridos irmãos. Vemos dessas pessoas que nós já citamos, e ainda podemos citar Demas também. Demas foi um missionário. Demas era companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Mas um momento ele se descuidou e passou a olhar para o mundo. E não vai me dizer que o mundo não tem seus atrativos. Não venha me dizer que não tem, porque tem. O mundo sempre foi atrativo. Se não fosse, não tinha tanta gente caindo no engano do pecado. O mundo é atrativo, e Demas, um missionário, começou a olhar para o mundo, os atrativos do mundo, os prazeres do mundo, os encantos do mundo, as diversões do mundo, os passatempos do mundo. E o resultado de Demas foi que, Paulo escreveu: Demas me desamparou, amando o presente século. Ter uma cegueira espiritual é muito pior do que a cegueira física. O cego desta passagem de João capítulo 9, ele teve a sua cegueira física removida pelo Senhor. E todos deveriam se maravilhar disto, queridos irmãos. Aquele homem estava nas ruas de Jerusalém. Todos já viram algum cego pelas ruas? Todos já viram? Eu já ajudei até cego a atravessar a rua. É triste de ver. Às vezes eles estão ali com aquela varinha na frente, vão passando e não conseguem enxergar as coisas. Precisam atravessar a rua. E com esse povo mal educado hoje em dia é tão difícil para eles. É muito triste de ver um cego. Esse homem aqui, ele estava pelas ruas de Jerusalém. Ele ficava mendigando: alguém pode me dar uma moedinha? Alguém pode me ajudar? O Senhor Jesus chegou, curou, e todos deveriam se alegrar com isso. Mas o que aconteceu? A cegueira espiritual é pior do que a cegueira física. O que aconteceu com os religiosos, queridos irmãos? Ao invés de darem glórias a Deus: Senhor, um milagre foi operado em nosso meio. Senhor, estamos vendo que este homem realmente é teu filho amado. Senhor, graças te damos porque o Senhor está libertando as pessoas que têm dificuldades. O Senhor veio para nos libertar. Mas eles eram cegos espirituais, e a cegueira espiritual é pior do que a cegueira física. Ao invés de se alegrarem com o milagre que o Senhor Jesus operou, qual foi a atitude deles, irmãos? Qual foi a atitude deles? Chamaram o cego no templo e queriam que aquela história fosse mentira. É verdade mesmo? Não pode ser. Não pode ser. Dá testemunho que esse homem é pecador. Vejam a cegueira espiritual, chamando de pecador o Senhor Jesus Cristo.
Quando nós temos uma cegueira espiritual, nós nos tornamos piores do que os cegos físicos, porque nós não reconhecemos a presença do Senhor ao nosso lado, não reconhecemos o seu poderio em nosso meio, nós nos tornamos desprezíveis, como aqueles homens religiosos. Isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para mim e para você. Não seja apenas religioso, seja espiritual. Porque o cego espiritual é pior do que o cego físico. Todos aqueles religiosos deveriam chamar o cego no templo e vamos dar graças a Deus. Onde está esse homem para que nós possamos adorá-lo como você fez? Você o adorou, nós também queremos adorá-lo. Onde está esse homem? Vamos servi-lo. Mas na verdade chamaram o cego no templo para tentar dizer que aquela história era mentira e que o Senhor Jesus Cristo era pecador. Que contraste, queridos irmãos, que contraste nós temos aqui nesta passagem. O cego físico teve os olhos abertos e enxergava tudo de maneira espiritual. E os que se diziam espirituais, os religiosos que deveriam ser os primeiros a louvar a Deus, eram os primeiros a condenar o Senhor Jesus Cristo. Cuidado para não ser um cego espiritual, porque a cegueira espiritual é muito pior do que a cegueira física. E em terceiro e último lugar, a transformação vem do Senhor. A transformação vem do Senhor, queridos irmãos. O homem entrou na história como um cego e como um mendigo. A primeira menção que nós temos dele era que ele estava nas ruas de Jerusalém, cego e pedindo esmolas. Mas ele terminou como? Como um verdadeiro adorador. Olha a transformação que o Senhor opera. Olha a transformação que Deus operou naquele homem que entrou numa situação tão miserável, tão triste, tão deplorável, mas terminou como um adorador aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quando ele confessou que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor, ele passou a enxergar as coisas de maneira espiritual. E é o que todos nós precisamos fazer. Confessar: Senhor Jesus, o Senhor é o Salvador da minha vida. O Senhor é o que me libertou da cegueira espiritual. Adorá-lo também diante de todas as pessoas que estão no mundo, como aquele homem, com coragem. Aqueles homens da igreja em Jerusalém, do templo em Jerusalém, os religiosos começaram a acusá-lo, começaram a falar absurdos para ele: você é um pecador. E aquele homem, com ousadia, os próprios pais dele estavam com medo. Eles não creram na história, os fariseus não creram na história do cego, então mandaram chamar os seus pais. Chamaram os seus pais e falaram: esse seu filho, ele nasceu cego de verdade? Não é uma farsa que está acontecendo aqui? Ele nasceu cego de verdade? E os pais começaram a falar: esse nosso filho nasceu cego de verdade. Ele está cego desde a sua nascença. Mas não sabemos nada a respeito desse homem. Olha só que coisa mais triste, os pais daquele cego. Diz em João capítulo 9, que eles falaram isto, perguntem para ele mesmo. Não perguntem para ele mesmo. Sabe por que eles falaram isso? Por causa do medo. Por causa do medo. Porque a Bíblia diz que eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Muitas pessoas não confessam a Cristo porque têm medo de serem excluídos da família. Parabéns, amada irmã Lourdes. Nossa amada irmã Lourdes deu um testemunho agora na escola bíblica dominical. Não se importe se você não é bem quisto na família, na sociedade, nos ambientes, não se importe. Não queira agradar as pessoas e desagradar a Deus. Vamos agradar ao Senhor. O Senhor nos dê visão espiritual para não sermos como aqueles pais do cego. Que sejamos nós como o cego, que tinha coragem de falar. Os pais do cego, perguntem para ele, não perguntem para nós, nós não sabemos de nada. Saber eles sabiam, só não tinham coragem de se posicionar. Diz a Bíblia que eles falaram isso porque eles tinham medo de serem excluídos da sinagoga. Por outro lado, o que o cego dizia, queridos irmãos: eu gosto da coragem deste homem. É admirável a coragem deste homem. Quando os fariseus, os falsos religiosos, que tinham os olhos espirituais cegados, começaram a falar: dê testemunho que esse homem é um pecador.
Aquele homem, agora transformado, porque a transformação vem do Senhor. Ele olhou para os fariseus e falou assim: Deus não ouve pecador. Se esse homem fosse pecador, Deus não ouviria. Vocês também querem tornar seus discípulos? Olha a coragem dele. Vocês estão perguntando tanto para mim por quê? Vocês querem também se tornar seus discípulos, tal qual eu sou? Os fariseus ficaram furiosos e o expulsaram da sinagoga. Se o mundo tiver de dar abraços e beijos com você, você é um cego espiritual. O mundo está te amando. Agora, se o mundo nos expulsa, vamos para o nosso lugar, que é aos pés do Senhor Jesus. Ao contemplar a rude cruz, esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar, estarmos aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo, adorando e servindo de todo o nosso coração. Ou somos cegos espirituais, ou temos os nossos olhos espirituais abertos. A nossa visão espiritual, queridos irmãos, nos faz ver a glória que está por vir, como aquele homem. Ele sabia que o Senhor Jesus Cristo era o Senhor, o Salvador, por isso prostrado adorou. E é o que todos nós devemos assim fazer também. Mais uma vez leio João capítulo 9, versículo 38, que diz, João capítulo 9, versículo 38. E ele disse: creio, Senhor, e o adoro. Se você anda meio cego espiritualmente, faça como Eliseu fez. Faça como Eliseu. A solução, se você é cego espiritual, há solução para você. Geazi, o servo de Eliseu, acordou cedo, olhou para fora, ao redor da aldeia, e a cidade toda estava cercada de carros e cavaleiros do rei da Síria. E Geazi, ao olhar aquilo, se apavorou e se assustou. E foi tudo que ele viu. E se você está olhando tudo de maneira como Geazi, peça ao Senhor, opera um milagre, como o Senhor operou na vida daquele cego em Jerusalém. Abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos. Tem muita gente olhando como Geazi, olhando apenas as coisas terrenas, apenas as coisas terrenas. E um cego espiritual é pior do que um cego físico. Geazi olhou carros e cavalos do rei da Síria cercando a cidade. Ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Você está nessa situação? Está tudo difícil ao seu redor? Só está vendo desgraça? Só está vendo problema? Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos. Geazi apavorado, dizia: o que nós vamos fazer agora? É maravilhoso o que aconteceu, queridos irmãos. Talvez você esteja como Geazi, só vendo o problema. Peça para Deus abrir os seus olhos para ver o que está aqui. Para ver o que está aqui. Peça para Deus abrir os seus olhos para ver o que está ao redor de você. Sabe o que tem aqui, queridos irmãos? Sabe o que tem aqui? O mesmo que tinha lá. O mesmo. Mas o cego espiritual é pior do que o cego físico, não vê. Eliseu, vendo a aflição de Geazi, orou: Senhor, abre os olhos do moço. Abre os olhos do moço. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. O cego em Jerusalém teve os olhos abertos e perdeu o medo. Não mendigava mais, agora ele levava riqueza para as pessoas. Antes ele dependia das pessoas, agora ele ajudava as pessoas. Deus opera uma grande transformação, uma completa transformação. Quando Eliseu orou, Deus abriu os olhos de Geazi. E o que ele passou a ver, queridos irmãos? O que ele passou a ver? Carros e cavaleiros de fogo sobre eles. Você não está vendo? Peça para Deus te dar visão. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão na sua casa. Eles estão sobre a sua família. Eles estão esperando só você pedir para Deus abrir os seus olhos para ver que eles estão operando, que eles estão atuando. E que eles querem que haja em nós uma transformação como a que houve naquele cego de Jerusalém.
Ao invés de ser um estorvo para a sociedade, passa a ser uma bênção para a sociedade. Ao invés de ser um dependente, ele passa a ser um atuante. Ao invés de ser uma pessoa que apenas recebia, ele passa a dar. Ele passa a pregar, ele passa a evangelizar, inclusive os religiosos. E como o nosso amado irmão Gil disse há 2 semanas atrás, está na hora de evangelizar os religiosos. Está na hora de evangelizar os membros de igreja. Está na hora de evangelizar. Quantos estão com a cegueira espiritual e são piores do que os cegos físicos? Que Deus nos ajude, queridos irmãos, a adorá-lo e servi-lo e com coragem falar do seu amor para todas as pessoas. Termino lendo mais uma vez, João 9:31. E ele disse: creio, Senhor, e o adoro. Que Deus nos abençoe com visão espiritual. Tire as escamas do seu olho, como Deus tirou de Saulo e tornou-se Saulo. E Deus quer transformar a sua vida para a bênção também. Que Deus abençoe a sua igreja.
peleja é dura, sempre tem de ser. O cego estava ali na rua de Jerusalém. Ninguém ia incomodar ele, ninguém ia confrontar. Ninguém. Mas a partir do momento da conversão, veio o confronto. Veio a oposição. A luta é dura, sempre tem de ser. Mas é melhor ter a visão espiritual aberta do que ser um cego espiritual. É muito melhor. Onde está o cego hoje? No céu. Onde estão os fariseus religiosos se não se converteram? Onde estão? Eternamente condenados. Louvado seja Deus pela luta dura, tem que ser, mas para a glória do Senhor havemos de vencer. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo culto que pudemos prestar ao Senhor, pela escola bíblica dominical. Muito obrigado por todos os amados irmãos que estão buscando no Senhor a vitória sobre todas as forças malignas que estão ao nosso redor, como cercando Eliseu, Geazi, a cidade. Mas acima deles está o Senhor, estava o Senhor, está o Senhor. Assim como diante de nós, acima de nós, cercando-nos e protegendo-nos de todo o mal, te louvamos, Senhor. Remove as escamas de todos os que ainda estão vivendo uma vida humana, terrena, carnal. Ajuda-nos a termos a visão espiritual ativada, renovada, Senhor, para que possamos ver as maravilhas, as gloriosas bênçãos do Senhor que estão ao nosso redor, cercando-nos a todo instante, a todo momento. Não importa que a luta é difícil, tem de ser, mas a vitória é certa, vinda pelo Senhor, o nosso Salvador. Pedimos a Tua bênção, levando todos agora em paz para os seus lares, trazendo-nos de volta à noite com alegria, servindo ao Senhor, com alegria conduzindo almas preciosas a Cristo Jesus, falando com ousadia como aquele cego também. Vocês também não querem se tornar seus discípulos? Não querem crer também nesse Salvador, nesse Senhor que eu adoro, que eu sirvo? Que alegria de ver a coragem naquele homem, Senhor. Que haja esta coragem, esta ousadia, essa intrepidez em cada um de nós. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos podem se assentar, por favor. Com o pós-lúdio e com oração silenciosa, estamos com o culto da manhã encerrado. O culto que vai continuar indo para casa, o culto que vai continuar à noite e durante toda a nossa existência. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma abençoada tarde e até a noite, com a permissão do nosso Deus.